Vai começar mais um Confia no Papo. Do lado de cá, doutor Marcinho na voz. Do lado de lá, uma pessoa com uma história política exemplar, sempre voltada para as políticas sociais. Eu recebo aqui com muita honra, muito orgulho. Nosso programa recebe com muita felicidade Graça Matos aqui com a gente. Muito obrigado, Graça. Olha, eu estou extremamente feliz de recebê-la aqui. A senhora está sentada aqui na nossa cadeira, é uma prova de que o nosso trabalho está indo no caminho certo, de que a gente merece o respeito de pessoas tão importantes quanto a senhora. Na realidade, quem agradece hoje por estar aqui sou eu, nesse lugar bonito, agradável, no estúdio do último andar, no estúdio último andar, Isso. aqui no Confia no Papo. E confio no papo, né? Quero agradecer a você de coração pelo convite, estou muito lisonjeada de estar aqui. Você tem que ter esse trabalho fantástico, né? Todo em torno do social, preocupado com o social, aqui não só do nosso do município, mas do nosso estado de modo geral. Então, eu que estou muito lisonjeada de estar aqui hoje junto com você e com o nosso Felipe, que está por trás das câmeras. Isso. É toda a equipe, né? A gente sempre agradece toda vez que a gente pode lembrar. A equipe é fundamental para que os nossos sorrisos, a nossa melhor funcione. Forma chegue para o pessoal de casa, né? Perfeito. Então, Graça, assim, eu vou começar com uma conversa que tem sido recorrente aqui. Toda vez que eu posso, eu pergunto, porque é uma coisa que me incomoda demais, que é a polarização política. Quando eu descobri que a senhora vinha candidata novamente a deputada federal, né? Pré-candidata, né? Quando eu descobri, eu falei, eu preciso falar com Graça, porque no meu sentimento pessoal, a senhora vem para trazer um equilíbrio de novo, para trazer a política do Brasil, não vou nem me restringir ao estado do Rio de Janeiro, mas para a política do Brasil, uma calmaria da mulher, uma conciliadora que a senhora sempre foi aqui no município de São Gonçalo. Olha, Márcio, infelizmente, né, houve no nosso país essa polarização de esquerda e direita. Nós sempre convivemos com esquerda e com direita. O país sempre conviveu. Só que agora eu acho que chegou nos extremos, tanto do lado A, tanto do lado B. E isso não é bom para ninguém. Não é bom para o país, não é bom para o político e não é bom para as políticas públicas que precisam, de fato, ser implementadas nesse país, não é? Eu acho que a questão da mulher, né, eu acho que nós temos que ter mais mulheres, não só na política, mas em todas as esferas da nossa sociedade. Hoje, graças a Deus, a gente tem assim, já bastante mulheres na polícia militar, no exército, mas na política ainda falta muita mulher. E muitas das vezes, eu mesmo sou uma incentivadora que as mulheres sejam candidatas. Mas quando você vai procurar, vem candidata a vereadora, não, eu ajudo alguém que você pedir, mas eu não quero ser candidata. Só que a mulher também tem que entender que ela é importantíssima nesse papel. Ela sabe. Não é que eu estou querendo dizer que o homem não sabe das coisas. Claro que não, pelo amor de Deus. Eu não sou essa feminista, né? Como você falou, eu tenho equilíbrio das coisas, né? Agora, os homens conseguiram, né, todas as categorias, as classes mesmo trabalhistas, muito antes do que as mulheres. Por exemplo, hoje, a própria mulher não ganha, pode fazer a mesma função que o homem, mas ela não ganha o mesmo que o homem ganha. Isso não é correto. Então, a gente quer defender, na realidade, a igualdade de gênero. É a igualdade de gênero. Se eu faço o mesmo trabalho que você, eu tenho que ganhar o mesmo trabalho, o mesmo salário pelo trabalho, que é igualzinho o seu. O médico não pode diferenciar de uma médica, não pode ter um enfermeiro de uma enfermeira, né? Um bombeiro de uma bombeira. Tem que existir salários iguais. Principalmente na iniciativa privada, isso acontece muito.
e muito. Isso tem que mudar, como tem que mudar, acabar com essa questão da polarização do nosso país, que o país precisa crescer, o país precisa se desenvolver, e essa polarização só destrói o nosso país. Está aí agora a questão do tarifaço. Infelizmente, tem uma pessoa que não concorda com quem está no poder e vai aos Estados Unidos tentar fazer, vamos dizer assim, futrica, eu acho, nem é fofoca. É o melhor nome, é. É futrica, não é nem fofoca, do nosso país. Olha, uma pessoa que sai do Brasil, vai para o exterior para, vamos colocar assim, denegrir a imagem do seu próprio país, isso não é bom. Não é bom, e eu acho que ela tem que entender que essa atitude nem o próprio partido está gostando mais. Não é? Nem os pares, é Nem os verdade. pares Eu já gostam, né? percebi que os pares deles também faz essa crítica ferrenha. Exatamente, porque E- tem, não te cortando, mas fazendo uma colocação, tem gente do agro, tanto da esquerda quanto da direita. Né? Então, não está prejudicando só um lado A, está prejudicando o lado B também. Está prejudicando Em todos os todos lados. os lados, né? Inclusive o crescimento do país, né? A questão de emprego, a questão também do superávit, do próprio dos impostos que advém do agro, da indústria, tudo isso atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Então, eu acho que isso tem que acabar. E eu acho que isso vai acabar, porque não aguenta, né? Está vindo renovando pessoas que... Eu sempre tive amigos de direita lá na Assembleia. É verdade. Eu tive 6 mandatos de deputado estadual e tinha amigos que eram da direita. E nunca briguei com ninguém lá, nunca ofendi ninguém. Sempre as pessoas com muito respeito, muita educação, cada um tinha as suas teses, as suas ideias. Eu podia não concordar, elas também podiam não concordar com as minhas, mas a gente convivia muito bem e educadamente bem, sem ninguém estar achincalhando ninguém. Porque isso, a política, né? A própria etimologia da palavra, né? Ela perde a razão de ser. Porque se a gente perde a capacidade de dialogar com o diferente, a política perde aí a sua essência. A sua essência, né? E é exatamente isso que eu sempre tive, capacidade de dialogar com o diferente. E é isso que eu quero fazer, né? Se eu chegar lá, que agora eu sou pré-candidata a deputado federal, e tenho certeza que eu não vou para lá para brigar com ninguém, não. Vou lá para defender as causas que eu acredito e que o país precisa. E não para brigar nem com A nem com B, porque muitas das vezes o que eu penso, a própria pessoa da direita também pensa. Porque ela quer ver o quê? O país dela crescer, as coisas se desenvolverem e mudarem até. Então, não é porque eu sou de esquerda, e eu vou te dizer, se eu estiver lá, tiver um deputado de direita que apresentar um projeto que eu acho que é importante para a população e para o povo, eu vou votar com ele. Sim. Eu não vou ser contra, não. Mas isso é a política. Essa é a essência da política. Que a gente viu aí, quando chegou, a senhora utilizou a palavra extremismo, que, de fato, é um extremismo de ambas as partes, assim, pessoas, né? As famílias se desmantelando, Sim. Os grupos de amigos se desmantelando. Brigando. É uma briga ferrenha, feia. Horrível. E é isso. Isso que me deixou extremamente feliz, que eu fiz o convite que a senhora prontamente aceitou. E eu começo assim com essa questão que parece complexa, mas não é. Eu acho que tem uma base para isso. É respeito, não é? É respeito, é pessoas. Eu digo o seguinte, são pessoas... E interessante, nós tivemos e temos muitas pessoas da direita que são inteligentíssimas, pessoas que abominam, de fato, essa polarização. E essas pessoas que a gente está precisando hoje da política, tanto da esquerda quanto da direita, e de centro. Né? Isso. De centro, que sempre existiu. Hoje eu estou até no partido que, embora ele leve o nome, né, PSDB, que é Partido da Social Democracia do Brasil, né? E quando se fala em socialismo, essa coisa toda, as pessoas acham que, né, ela tem uma conotação já de esquerda. E o PSDB é um partido que ele é do centro para a esquerda. Não é? Porque eu também não quero entrar nessa polarização da esquerda nem da direita, não. Eu não quero. E eu sempre fui uma pessoa de esquerda, mas eu sempre fui uma pessoa consciente que não briguei com ninguém porque ela era de direita, não.
É. Eu tenho pessoas da minha família que são de direita. Eu vou brigar com elas por causa disso? Fizeram criaram um pensamento que parece muito simplório para a questão complexa Complexo, que é a convivência na sociedade, né? Perfeito. Fizeram isso daí uma questão complexa demais. Acho que se você não, eu posso até falar, se não gosta do Bolsonaro é porque você é Lula. Se você não gosta do Lula é porque você é Bolsonaro. É. Não é isso, gente. Parece que as pessoas não pensam. Nós temos vários candidatos aí que tanto são de direita quanto são de esquerda, né? Que você vai conviver. Tem pessoas que são importantes e que vão ganhar a eleição, que vai ser de direita, tem pessoas que vão ganhar a eleição, que vão ser de esquerda, e eu acho que tem que ter essa boa convivência, porque a política é a ciência que transforma a sociedade através de seus agentes políticos. E nós, deputados estaduais, federais, senador da República, prefeito, governador, presidente, é que tem que transformar a sociedade mesmo, de verdade, no que ela precisa. O que ela precisa hoje, a nossa sociedade está dependendo de escolas técnicas profissionalizantes, porque, infelizmente, no nosso país hoje, nós não temos escolas técnicas profissionalizantes para todos, porque e isso daí, agora, eu acho que ninguém que é de direita vai, se eu apresentar um projeto em relação ao ensino profissionalizante, não acredito que ninguém de direita vai entrar nessa polarização, não vou votar porque graça é do centro para a esquerda. Ou alguém apresentar, eu não vou votar. Então, isso tem que acabar. E eu acho que agora, nessa eleição, eu acho que vai dar uma diminuída disso daí. Eu acho que nós vamos voltar a conviver, não só socialmente, mas pacificamente, direita e esquerda. Porque chegou um ponto que mataram até uma pessoa porque ela era de esquerda. Estava fazendo aniversário, Fazendo aniversário, né? Lá em Foz do Iguaçu. E, quer dizer, isso é o cúmulo do absurdo, né? Briga pela rua, e a gente se intitulando pitbull, uma coisa feia. Né? Pitbull é um animal, né, que a gente sabe que, se não for bem cuidado, ele, de fato, ele ataca as pessoas. A gente viu isso por aí. Ninguém tem que se intitular pitbull, principalmente quem foi eleito. Quem foi eleito tem que se intitular defensor da nossa sociedade, só isso. Acabou aquele momento ali da eleição, né? Aquele momento onde a gente está competindo por votos para o seu determinado, cada um para seu determinado candidato. Acabou aquele momento. Acho que o objetivo daquilo tudo deve ser o pensamento precípuo das pessoas, né? Mas até a própria eleição, Márcio, eu acho que não precisa ter essa briga, essa discussão de quem é de direita, de esquerda, de ter briga em rua. Uhum. Por exemplo, no caso de São Gonçalo. São Gonçalo tem voto para muita gente. Sim. O estado do Rio de Janeiro tem bastante votos. E outra coisa, aqui o que nós temos que fazer é tentar acabar exatamente com esse tipo, porque nós conhecemos os candidatos da cidade. São pessoas que a gente conhece. Que a gente convive, que a gente convive. A gente compra pão no mesmo lugar. Exatamente. Por que agora você vai vir à campanha, você vai brigar com um candidato que vai disputar a mesma coisa que eu ou que outro candidato, né, ou estadual ou federal, porque um está aqui, outro está aqui. Gente, o voto, o eleitor, ele sabe muito bem quem ele vai votar. Você tem que chegar para o eleitor, não é falar mal de ninguém, nem de A nem de B, você tem que mostrar, caso você seja eleito, o que você pretende fazer, então, quem é você, de onde você vem e o que você pretende fazer. Esse é o papel de um político. Agora, eu posso agradar menos a uma pessoa do que a outro candidato, não é? Isso daí é muito normal. Não existe unanimidade que todo São Gonçalo vai votar em A ou em B. Toda unanimidade é burra. Já dizia Nelson Rodrigues. Isso, toda unanimidade é burra. E eu concordo plenamente, não dá para ser. Não dá. Já é ruim quando é time de futebol. Sim. Né? Porque aí eu só torço para um time. E já é ruim você brigar com um colega porque ele torce para outro time, imagina. Mas até isso, você vê hoje que as torcidas parece que virou partido político, e todo mundo briga. Quem é Vasco briga com o Flamengo, quem é Flamengo briga com o Vasco, Botafogo. Gente, o ganha e perde. Sim. Se você for um estádio assistir um jogo, só tem você vai ter um resultado, dois. Um vai ganhar e o outro vai perder. E aí, pense como seria
como perderia o sabor de você ir numa... Se você já soubesse que você ia vencer sempre. Não tem graça. Pensa. Graça que sou eu. A única graça que tem aqui Só é a eu. nossa, né? E pense como isso seria absurdamente ridículo, você Não, ir isso para não um lugar. existe. Eu Não acho que acabaria o futebol. Então, Então, acabaria a disputa, né? Acabaria a isso. disputa, porque a disputa ela faz parte de tudo na vida, né? De Sim. tudo na vida. Já começa quando você nasce, né? A questão da própria fecundação. São milhões de espermatozoides, que chegar primeiro é que vai fecundar, não é verdade? Então, já tem a disputa, ela é antiga. Agora, a pessoa tem que ter a consciência que você pode ganhar, que você pode perder. Isso que é legal em todas as disputas. Eu quero entrar para ganhar, né? Mas eu posso perder. É. E você ter consciência que você perdeu, e muitas das vezes não foi por questões A nem de B, às vezes foi por você mesmo. Não é? Sim. Então as pessoas têm que saber. Um time de futebol, ele perde porque ele jogou mal, tá? E o Brasil jogou muito mal. É. Jogou muito mal. A Espanha ganhou ontem, mas não jogou tão bem quanto ela jogou em outro dia, mas ganhou, foi ela que ganhou. Ela foi melhor do que o outro, né? Isso. Então não tem que ter briga. Quase como teve um final de briga lá Foi. né? Começo Teve de briga aqui. no final. Teve aqui em Copacabana, em Cabo em Frio, em Búzios, Búzios, né? Imagina como é que foi na Espanha, né? Porque lá tem argentino também, a beça. Sim. É. Que legal. Então, eu já imaginava que a resposta da senhora seria essa, porque quando eu disse que fiquei, assim, particularmente feliz, é porque eu não suporto mais Polarização. essa polarização que ela vem Ninguém. trazendo. E a senhora já até adiantou, que a senhora disse que vem por um partido que é hoje, de certa forma, olhado como um partido de direita, né? Que é PSDB. E ali... Não, quem taxou há muito tempo atrás, estou te cortando mais uma vez, a história do PSDB, A senhora está aqui para há cortar. um tempo atrás, que eu digo atrás, lá Uhum. atrás, quando surgiu o PSDB, as pessoas taxaram, a esquerda taxou o PSDB como partido de direita. Ele nunca foi um partido de direita como foram outros partidos, né? E o PMDB sempre foi um partido de direita e esquerda. Aí tem É, grupos de estado que é direita, grupo de estado que é esquerda, grupo de outro estado que é centro, e ele sempre navegou nessa onda aí. Mas o PSDB foi na época que surgiu com grandes líderes, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, né, como é o nome dele, gente? Que foi ministro da Saúde, esqueci o nome agora dele. Que criou, na realidade, o remédio genérico, que é o sim. José Serra, José que a Serra. população pôde ter acesso a remédios mais baratos. Então, foi um partido que criou, inclusive, o Bolsa Família. Foi o PSDB que criou o Bolsa Família no Brasil, né? E que o governo Lula depois também... Olha que maravilha! Era um governo que era considerado de direita, entrou Lula, que foi esquerda, e continuou o programa do Bolsa Família. É. Isso é que ia governar. O que foi bom, ele continuou. Isso que é governar. A senhora disse o certo. Imagine se o projeto do Leonel Brizola, que são até hoje os brizolões, né? Carrega esse nome. Os brizolões ficou como as escolas de Brizola. Mas se esse projeto do Darcy Ribeiro, que foi um socialista incrível, Incrível. se tivesse permanecido. Gente... Infelizmente, fizeram uma campanha muito ruim contra os CIEPs à época. Inclusive, eu fiz na Alerj uma CPI sobre a questão dos CIEPs. Porque os CIEPs começaram uma propaganda séria, pesada, que o CIEP era lugar de criança menor abandonado. E as pessoas confundiram isso tudo e foram tirando os filhos do CIEP. Tem brizolão aí hoje que não tem criança para colocar, quando, na realidade, qualquer país desenvolvido, a criança entra na escola e fica lá em tempo integral. Chega de manhã, a parte pedagógica, depois tem almoço, depois tem um descansozinho, depois tem lanche, tem esportes, tem cultura. Essa criança tem leitura, ou seja, nós talvez tivéssemos um estado e um país hoje totalmente diferente na questão da criminalidade, da violência. Principalmente no estado do Rio de Janeiro. Porque a violência é consequência de uma causa. A causa qual é? Falta de oportunidades, né? A falta de oportunidades ela é ruim
Começa já desde a infância. A criança que não tem oportunidade e vai chegar adolescente e não tem. Agora, os CIEPs fizeram essa campanha, que é um projeto maravilhoso, que qualquer país desenvolvido no mundo tem escola em tempo integral. E essa é uma das minhas bandeiras de luta, como se eu chegando a ser deputada federal. Porque eu quero, na realidade, que o país tenha... além do ensino em tempo integral, ele tenha também ensino médio, mas ensino médio em todas as escolas, em cursos profissionalizantes, porque isso já existiu no nosso país. Hoje, o Brasil tem 750 escolas que têm cursos de formação técnica profissionalizante. Só que essas 750 escolas que tem no país... A nova lei, fizeram uma lei que obriga que essas escolas tenham 50% de cursos profissionalizantes. Olha, 750 escolas, 50% vai ficar só 325 escolas com curso profissionalizante. Isso não dá nem para o estado do Rio de Janeiro e ali o Espírito Santo, não é? Você ter 325 escolas, na realidade, que vai ser a parte que vai ter... São 750, mas 50% só. Você pode já ter feito seu curso ensino médio e pode também acessar lá um curso profissionalizante. Só que, na realidade, a gente quer ter escolas, todas elas de ensino médio, com curso técnico profissionalizante, como existia antigamente. E para quem vai querer fazer uma faculdade ou fazer um outro curso técnico, ele tem outro caminho, que era o curso de formação geral, e o clássico que existia antigamente para as pessoas que queriam fazer faculdade. Porque nem todo mundo nesse país vai fazer faculdade. Nós não vamos ter o país só de doutores. Aliás, nenhum país é um país só de doutores. E aonde está a mão de obra especializada, que é chamada a formação técnica profissionalizada? Ela tem que existir. País desenvolvido tem que ter técnicos qualificadamente capacitados para exercer as suas profissões. E é um leque de profissões que existe, inclusive hoje. TI, que é o técnico de informática, e agora a IA. Essas crianças vão aprender isso onde? Não vai ter lugar, porque cursos hoje que existem, todo técnico, porque a maior rede, hoje o ensino técnico está na rede privada, que é imensa, tudo está na rede privada. Você hoje, para aprender um técnico de enfermagem, é a rede privada, é pago. O curso de solda, que é para a indústria naval, é rede privada. O TIG, MIG, são cursos caros, né, muito caros. Aí eu pergunto, de solda, quem é com a família hoje desse país que é pobre, que vive de salário mínimo, tem condição de pagar um curso nesse valor? Não existe isso. Então, tem que existir formação técnica de verdade, não só 325, está certo. A escola técnica começou no nosso país em 1909. Foi através do presidente Nilo Peçanha. Só que, ao invés de crescer mais, ela foi diminuindo. Aqui em São Gonçalo, nós tínhamos Henrique Lage, que era lá no Barreto, mas que formava toda a escola, era técnico profissionalizante, em nível de ensino médio, e acabou. Ela, hoje, está 50%. Então, é muito pouco para um país, é muito pouco para o nosso estado. E uma coisa, hoje a informalidade, ela domina. Ela já está quase 50% da informalidade no nosso país por falta de formação técnica qualificada. E aí, duas coisas. Essas pessoas não vão ter INSS nunca na vida. E outra coisa, a Previdência vai falir. Porque as pessoas pagam só o MEI, aquelas que se inscrevem e se legaliza como MEI. E cadê a formação técnica do país? Quem é que vai executar essa formação técnica? Pois é. Então, é uma coisa o que acontece, pensar, né? É o que acontece hoje. Eu vi um dado, achei até muito, mas que eu vi que existem 158 mil vagas abertas de curso de TI, técnico de informática, que não tem quem ocupe. Mas no Brasil. público? No Brasil. Ah, no Brasil. No Brasil. E de escolas públicas? Não. Existe 158 mil vagas de empregos. Vagas de emprego. Empregos. Empregos. Eu estou falando da informalidade. Entendi. E que não tem quem ocupe essas vagas. Isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. Por quê? Porque não tem formação técnica. É igual hoje, mesmo, a questão mesmo da indústria naval. Tem muita gente de fora que está na nossa indústria naval ocupando o cargo técnico, quando nós poderíamos estar com as pessoas de dentro do nosso país ocupando essas vagas. Mas cadê? Não existe hoje esses cursos técnicos. Eles estão muito na rede privada. E quem é que vai pagar Essa 10 mil reais, 8 mil não tem reais? condições. Não vai. E nem o filho do rico vai querer fazer curso de solda, né? Não tem condição. Não vai. Isso é uma falta de percepção dos políticos gestores, assim, por exemplo, prefeitos, governadores. É porque agora é o seguinte, o curso técnico, ele é de competência do governo federal, né? Sim. O curso, que é o antigo primário, que hoje é o fundamental, é de competência dos municípios, né? E o chamado ensino médio agora é de competência do governo do estado. Então, quando fizeram essas competências, ao invés de melhorar, na minha visão, você ficou naquela briga. Ah, não é municipal, é federal, não, é estadual, é municipal. E isso daí, o que aconteceu? Isso foi diminuindo. Foi diminuindo. Porque a gente tinha aqui no Rio a Escola Técnica Federal Celso Socorro, que ela existe ainda, mas ela só ali tem um chamado campi, não é campus não, é campi. Sim. Tem os chamados campi, né? Que os campos, eles têm os cursos técnicos profissionalizantes. Ali você é obrigado a ter 50%, vai ser implantado aí 50% de ensino médio e 50% de ensino técnico profissionalizante. Mas o que eu quero dizer é que é muito pouco ainda no Brasil. Ainda. No Brasil. Então, mas a senhora, vê se a senhora concorda. A gente agora que está mais aberta, né? A China, ela está mais aberta. Sim. E a China passou a ser referência para o mundo inteiro. E eu vejo muito que os chineses, as criancinha, de muito novinha, ali às vezes fazendo sua própria refeição, consertando seus próprios brinquedos. Desde pequeno. Já não é uma coisa... A gente não... Não, isso daí... Mas vai fazer isso aqui no Brasil. É difícil? É difícil. É difícil mas fazer no Brasil. Porque tem próprio pai que não admite que o filho faça nada, entendeu? É cultural, então. É cultural, é questão cultural. É questão cultural. A China, ela hoje, ela paga bolsa de estudo, se você quiser ir para lá, e você estudar e ficar lá. Ela paga hoje, ela procura, vamos dizer assim, os iluminados, ela chama os iluminados para ir e continuar lá. Agora, a China a gente pode falar que a China hoje é potência, não é igual ao Brasil, né? É totalmente diferente. A China mudou muito, porque quando ela começou, ela foi muito discriminada nas questões salariais, né? Chamava até de... escravizados atuais, né? Modernos, dizer que tinha uma brincadeira, quer dizer, que falava que o método de o método de trabalho da China era escravagista, né? Porque as pessoas ganhavam um pouco mesmo, né? Hoje dizem, não sei porque eu não fui, mas dizem que isso melhorou. Foi superado e mudou muito. Muito. Porque também quando eles abriram a China, o país, para que as empresas fossem se instalar lá na China, eles também exigiram que eles teriam que ter acesso à tecnologia que aquela empresa ia usar. E por isso que foi repassado para os chineses, né? Naturais da China. Eles tinham mão de obra barata eles vendiam, mas tinha que trocar. Então, e aqui a gente... Por isso que ela virou essa potência hoje, que tudo é made in China, né? Sim. E você pode perceber que antigamente você comprava algumas coisas que não tinha qualidade. Hoje tudo vem com muita qualidade. Muito, primeiríssima qualidade. Mas por quê? Você está com uma mão de obra altamente qualificada. Mas a gente já teve mão de obra qualificada no nosso país. A gente já teve quando tinha, claro, a população era muito menor, tinha mais escolas técnicas, e as pessoas queriam fazer a escola. E a escola técnica era em nível de ensino médio. Sim. Então, quando você ia fazer a escola técnica, você já estava lá no nível de ensino médio. E saía já com uma formação já com uma técnica. Formação.
ou já com emprego, até com estágio. Muita gente saiu empregado, foi fazer estágio. Então, a senhora já tem um. É uma ideia da senhora, ou a senhora já tem projetos legislativos já escritinho para isso? Escrito ainda não, mas tudo na minha cabeça já está Tem, lá né? pensado, já está pensado. Como já está pensado a questão aqui, não só de São Gonçalo, mas eu vou começar. Tem um ditado que diz, né? Farinha pouco, nosso pirão primeiro, É né? verdade. Então, então é que eu já vou querer, né, começar por São Gonçalo, que é a questão da. Tá ali. Se você passar no Culubandê, tem ao lado da UPA do Culubandê, tem um esqueleto de um hospital que ia ser o hospital da mulher, outros da mãe. Falam da mulher, outro da mãe. Que ali, na realidade, era para ser também Uma de maternidade. alta complexidade. De Sim. alta complexidade e também cuidar da questão da saúde da mulher. Então, eu tenho como projeto, né, como bandeira mesmo, como tentar, junto ao governo federal, né, a gente preparar emendas, mais emendas ao orçamento, para conversar com o governo federal, que aquele prédio ali é estadual, e em parceria com o governo estadual, reconstruir aquele hospital, começar a levantar tudo novamente, porque eu não sei se aquela estrutura vai poder ser aproveitada, né? Tem que chamar técnico para ver se vai ser aproveitado. Se não for, a gente começar ali a construção do hospital da mulher e do lado o hospital do homem. Ah, o Hospital do O Homem. Né? hospital do homem. O homem precisa, do nosso país, precisa se cuidar. Nós estamos vendo pessoas jovens, 40, 50 anos, todas morrendo de infarto, AVC, porque não sabe nem que tem pressão alta, que ele é hipertenso. Câncer de próstata, né? Ainda aquele preconceito, né? Câncer de próstata, nem fala, porque estão morrendo mesmo, muitos homens morrendo de câncer de próstata, porque tem vergonha de ir ao urologista. E eles têm que ir até ter conhecimento de causa, porque você só faz o chamado exame de toque se seu exame de testosterona estiver muito alto. Se eu não me engano, está aí a Argelis, que está aqui, eu acho que é acima de 400. Eu não sei. Eu acho que eu sei que tem um indicador, né? Sim, esse indicador. De fato, tem um indicador. Acima de 400 é que você tem, ou abaixo, eu não sei. Que sei só então aí a pessoa vai fazer faz o exame de toque. né? E ainda se fosse, Não, sabe que eu mas tenho uma prevenção. família. Eu tenho uma família que tem muitas mulheres. E as minhas irmãs, elas falam para mim, tem uma que é enfermeira, um beijo, Sônia. E ela fala assim, mas larga de ser besta, porque a mulher, de 6 em 6 meses, no mínimo, vai lá... E vai fazer exame. Vai lá ser tocada. E vocês... Né? Mas eu ainda estou falando isso. Além de ser um preconceito muito grande... É um tabu, olha só, aí idiota. fazer uma pergunta. Você não vai ao urologista. Aí quando você vai, eu espero que nunca, né, aconteça com ninguém que está me ouvindo, nem com ninguém, quando você vai, já não tem mais tempo de você se cuidar. O que é melhor, gente? Você ir lá fazer a prevenção ou você só procurar quando está mal? Porque tudo se resolve quando é cedo. Qualquer câncer, né? Quando você descobre logo, se você se cuidar, ou se você faz, né, sempre os seus exames preventivos, porque... E não é, eu falo que não é só a questão da próstata, não. A questão do coração é muito importante. Sim. A questão do fígado. A gente está falando da próstata porque é um tabu que vai além. Mas eu estou falando do tabu no geral, que o homem não se cuida. O homem não se cuida em nenhuma das áreas. Ele tanto não se cuida na questão da hipertensão, ele não se cuida para ver se está com ácido úrico alto, ele não se cuida de nada. De nada. Tem que parar com esse tabu que eu sou. Por exemplo, a pessoa que bebe...
De repente tem que ver se está com problema, né, lá no pâncreas. A pessoa que come muita gordura, que come muita gordura, e o homem Sim. gosta de comer, né, comidas pesadas, tem que ver a questão, como é que está o ácido úrico, como é que está a ureia, como é que está a creatinina, como é que está o colesterol, como é que está tudo, gente. É. O nosso corpo é uma máquina. Se você não cuidar da engrenagem, ela para, não Sim, é? para. Então, é essa daí que eu Tem quero, uma. né? Já lembrei aqui de uma outra amiga também que ela falava assim: mulher burra nasce homem. Não, eu não vou discriminar tanto assim, não. Não Não, vou. então, é assim, porque isso é burrice, assim, eu peço perdão até porque eu sou um Mas é homem, falta, sabe de quê? É falta das pessoas de conversa. de É conversar, falta sempre. E hoje tem na internet, né? Ao invés de estar vendo coisas que não interessam, procure coisas sobre saúde na internet. Tem muita coisa. Procura quais são os exames que você precisa fazer. A gente sabe que tem mais dificuldade a questão do SUS, né? E que é uma outra coisa que hoje tem municípios que até a consulta está sendo regulada. Isso é um absurdo. Tem que existir especialistas nos postos de saúde e nos PANs e nas unidades básicas de saúde. Tem que ter. A saúde básica, ela é fundamental para você fazer, de fato, essa prevenção, né? Porque está ali, a saúde básica tem que estar perto de você. Não tem que estar nada regulado. Regular consulta é um absurdo, né? É um absurdo. É, eu, como sou um dirigente de associação, né, e trabalho com as associações, de modo geral, diversos movimentos, eu acho que falta, e vai até um pedido, que eu vou torcer muito para a senhora se eleger. E aí vai até um pedido para a senhora, que sempre foi uma defensora dessas áreas, né, do social, eu sei disso, que eu sou morador de São Gonçalo. Da PADA, da APAI, né? Isso. Da Andef. Esses, do meu ponto de vista, esses movimentos, eles são um link entre a sociedade e o poder público Sim. constituído. E acontece muito desses políticos eleitos cortarem esse vínculo. E aí, quando eles oferecem alguma coisa, eles oferecem uma coisa que nem sempre é aquilo que a população que vive ali quer, né? Com relação a isso, a senhora já pensou alguma coisa? Assim, olha, com esses movimentos, associação de moradores, movimentos de Já trabalhadores. pensei e digo para você mais ainda, por exemplo, e você, por isso que eu disse desde o começo que você tem uma missão também. Você trabalha com as questões sociais, né? Isso daí, só para dizer para você, quem criou todos os conselhos que tem no município de São Gonçalo foi eu junto com meu marido, Edson Ezequiel de Matos. A gente sentou um dia para fazer os conselhos aqui, aí chamamos as pessoas, né, que eram capacitadas, médicos, professores, essas pessoas que fazem os projetos e se criou os conselhos. Conversou com os vereadores, a importância, porque tinha que aprovar tudo na Câmara, a importância de você ter os conselhos. E hoje tem muita gente que não quer realmente ter conselho, porque ele acha que ali, enquanto ele fica ali fazendo uma caridade, ele tem voto. Pelo contrário, quando ele defende mais, né, as questões sociais, ele tem muito mais chance de ter voto do que ficar só ali manipulando aquela associação. Não estou dizendo... Não tô, Eu né? entendo, senhora. Mas eu quero dizer o seguinte, não, eu quero trabalhar muito, e sempre trabalhei muito com a PADA, com a PAI, com a Associação de Reabilitação Fluminense. Então, a gente quer trabalhar, mas tem um problema também. Tem pessoas que têm um projeto lindo e eles não são regulamentados. E aí fica difícil também para o poder público estar ajudando, não é? Porque são poucos que são regulamentados. E eu conheço, pelo menos, bastante que eu falo, vocês estão legalizados, regulamentados? Eu quero fazer esse trabalho de regulamentação dessas, vou dizer, entidades ocultas. Elas são ocultas porque elas não estão... São ocultas... quero dizer, ocultas para o governo estadual, federal, municipal. Elas estão ali no bairro, elas sabem. Eu conheço um rapaz que é do Jardim Catarina que tem um trabalho de jiu-jitsu que é uma coisa maravilhosa.
Está lá há mais de 20 anos, ele não é legalizado. Sim. Eu conversei com ele, vamos legalizar isso. Eu vou conversar depois, eu quero sentar, até porque também é muita burocracia para você. Sim, é muito. É muito, Essa é uma missão do Confia. entendeu? É uma Então, missão do Confia legalizar e esses ótimo. movimentos. Pois é, mas a gente pode sentar também para conversar, para ver o que pode ser, você procurar um caminho que não seja tão burocrático quanto é hoje, né? Porque basta que a pessoa funcione de verdade, que ela tenha lá o objetivo qual é, mas hoje você tem que ter quase que uma pilha de documentos e tem gente que também não tem dinheiro para tirar, né? Tem cartório que você tem que pagar. Sim. Então, eu acho que elas deveriam ser isentas até do cartório, para poder regulamentar. Mas isso tem que ser feito através de um projeto de lei, né? Concordo. Eu levantei essa bola porque eu gostaria de ouvir. Eu acho que isso para a gente é fundamental. A gente precisa ter a voz desse povo que está de fato trabalhando ali na comunidade, porque é humanamente impossível o político. Às vezes as pessoas falam mal do político. Ah, o político some e só vem para pedir voto. Mas se ele ficasse pedindo voto o ano inteiro, ele não ia trabalhar, Ele ia gente. trabalhar. Então ele precisa realmente sumir. Agora, Não, o que se ele tem- tivesse um vínculo bem forte com esses movimentos sociais e esse movimento social viesse até ele trazer as suas demandas, esse quadro mudaria. Mas esse político pode ter esse vínculo lá, porque, na realidade, não tem nada melhor você ter pessoas, vamos dizer, descentralizar a máquina pública, tanto estadual, municipal e federal, que ela é pesada, e se você descentraliza esses serviços junto às entidades organizadas. Eu acho que seria, sim, muito melhor para o governante, muito melhor. Portanto, quando Ezequiel foi prefeito, ele falou, eu vou fazer convênio com as creches. Ele fez convênio com as creches da cidade. Durante os 2 mandatos dele, ele abriu convênio com as creches. Eu, quando fui lá visitar a senhora para fazer o convite, tinha uma senhora lá que eu conheci, Ana Paula, Ana da Paula. creche do Jardim Catarina. Creche e tem mais de 20 anos, não é? Ela me Mais de falou 20 que tem anos. mais de 20 anos uma creche, é um movimento social Relevante lá relevante, na cidade, né? lá no Jardim Catarina. Que recebeu da Tem. senhora um apoio, ela comentou. Sei, lá também tem o Taylor, que era da creche Nossa Senhora Sagrado Coração de Jesus, um trabalho fantástico. Tem pessoas fazendo trabalhos maravilhosos hoje no estado, aqui em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí. Sim, Itaboraí. Agora, tem muitas que estão, coitadas, aos trancos e barrancos, porque não tem apoio da máquina pública. Quer dizer, o papel do vereador está trabalhando lá, ajudando a legalizá-la. Lamentavelmente, deputada, o que acontece? Lamentavelmente, eu estou falando isso até, não vou generalizar, que eu não posso, porque eu estaria mentindo. Mas a grande maioria dos contatos feitos pelos políticos a esses movimentos tem sempre um fim político, eleitoreiro. Ele chega, olha, eu vou te ajudar, mas você precisa me ajudar. Lamentavelmente. Eu já ajudei muito e você pode ter muitas antes mesmo de campanha e sempre continuei ajudando, né? Agora, eu falei, tem muitas pessoas, eu acho que o Confia a gente pode trabalhar nessa questão, ajudar, ver o que a gente vai poder fazer para diminuir um pouco o custo dessa legalização. Sim. E também a documentação. Nós Porque do quem, Confia... Sim. cortando novamente, porque quem tem que ter fiscalização, porque quem não cumprir é igual porque ela vai receber uma verba e ela tem que fazer a contabilidade dessa verba. E isso tem que estar dentro, né? Isso está dentro, né? Que isso aí tem Ministério Público, isso tem Conselho da Criança, Conselho Tutelar, isso tem TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, e se vindo do governo federal, ainda tem TCU. Então, essas coisas têm que ter pessoas. Eu acho que a sua entidade ela é importantíssima para dar suporte para essas pessoas todas. Eu acho que tem que crescer
vai crescer muito. Se Deus Vai quiser. crescer muito, porque, principalmente aqui em São Gonçalo. Porque, e aqui tem necessidade de ter, porque nós temos muitas crianças. Hoje eu estou me perguntando, cadê as crianças com lábios leporinos da cidade? Estão aonde? Não acabou. Claro Não. que não. Não acabou. Eu quero saber onde elas estão. Qual é o tratamento que é dado para essas crianças? Onde elas estão? Não acredito que não parou de nascer pessoas, né? Não, então. Não é porque... Eu recebi uma mãe aqui que tem um movimento, ela passa pelo mesmo problema, ela quer registrar, mas passa pelas dificuldades de sempre. O grupo é TEA, né? TEA Acolher. TEA Acolher, que Os transtornos do espectro autista. do transtorno do Eu espectro gostei dela autista. que ela fez, né? Foi legal, né? Legal. Eu também elogiei ela. E ela é uma mãe. E ela, quando se descobriu, ela foi cuidar do filho e ela descobriu que ela também... Também era. Que ela tinha também... TEA. Sim. E aí ela criou o movimento. Mas, assim, tem sempre... Esbarra nesse limite da normatização, da legalização. Exatamente, porque é muito caro. É muito caro, caro e complexo. É caro. Nós do Confia, a gente oferece apoio jurídico, que é só uma parte, mas tem apoio contábil, que é caro, e tem o cartório, que é caro. Tudo isso é caro. Tudo é caro. E não basta. Não basta a pessoa fazer a legalização da associação, porque tem todo um estudo, a pessoa precisa aprender a fazer a contabilidade, precisa aprender a dirigir, precisa aprender a cuidar do dinheiro que eventualmente receba. É necessário. Então tudo isso é complexo. Mas eu acho que a gente depois poderia estar criando uma Confia 2. Ah, sim. Podemos. Eu vou já montar um projeto. É uma ONG que vai legalizar. Isso. Já que você já tem o Confia, que Sim. cuida da parte jurídica, fazer o Confia 2, que cuida da parte contábil. A gente pode, vamos fazer. Eu prometo que vou, com o apoio do pessoal do Mas para Confia. isso a gente primeiro tem que preparar as leis, fazer as Sim. leis, né? Que elas são fundamentais. Essas entidades, elas são muito importantes. Não só na parte da questão de mães atípicas, de TEA, mas também da própria creche. Sim, creche do reforço escolar, que é importante também. Tem um amigo também que virou um amigo, é o João de Itaboraí. Eu esqueci o nome da associação dele, mas Associação Presente, que trabalha, ele vai no ferro velho, cata pedaços, peças de cadeiras de roda, de suporte andador, cadeira de banho, aí ele pega, reforma e doa. Eu vi uma reportagem sobre isso, mas não sei se foi com ele, não. Mas eu já vi uma reportagem sobre isso. Tem muitos. Se eu for ficar falando aqui, tem um pessoal dos mototaxistas. Tudo. Então tem muita gente. Esse vínculo dessa pessoal com o poder público é fundamental para a gente construir uma sociedade mais antenada com os desejos e os anseios da população, né? Mas uma das coisas que me fez estar pré-candidata foi exatamente que eu comecei a perceber que, claro que tem as suas exceções, né? Porque as pessoas, os agentes políticos estão esquecendo de transformar a sociedade. Elas estão esquecendo. A senhora eu ia fazer essa pergunta e tinha esquecido, a senhora me fez lembrar que a senhora estava aposentada. Sim, eu nunca saí de mandato, sempre participei da política. Sim. Sempre participei da política, das campanhas, sempre participei. O que fez a senhora sair dessa... Exatamente isso. Eu comecei a ver muito jornal, ler muito jornal, e comecei a ver que os políticos estão indo para outro caminho. Eles estão procurando outros caminhos que não é o que diz o que é a política. Que a política é a ciência de transformação da nossa sociedade. E tem gente que não está transformando a sociedade, mas está transformando a vida delas. Está transformando a própria vida, né?
Inclusive, Muito, inclusive indo até morar em muito lugar política, indesejável, muito né? política de TikTok, né? É. Que E não, não é não só conhece isso nem... que eu estou falando. Não, eu Não, tô... não é só isso. Nem é só isso que eu estou falando, não. Eu estou falando dos políticos que já foram, Ah, que estão no momento que eu não estou vendo assim as coisas que poderiam aqui na nossa cidade, né? Poderia as coisas estarem funcionando melhor, uhum. né? Melhor. Não estou botando culpa no prefeito, eu estou falando de um modo geral, tanto da área municipal, estadual, quanto a federal. Poderia, se você tivesse deputados mais ali compromissados com isso. Né? Tem, É. claro que tem alguns que são, não estou botando, não estou Sim, sim, generalizando, né? nunca, né? Acho que Não não, estou não cabe. generalizando, mas eu acho que hoje até própria essa polarização, acho que as pessoas, sei lá, mudaram muito a essência da política, Uhum. mas eu acho que está na hora da gente começar a transformar. O que foi feito para você ser política? Conversar com a sociedade, conversar com a população sobre o que é bom para ela, porque às vezes o que é bom para o político, para o próprio governador, não é bom para a população, não Mas é? exatamente é isso que eu estou aqui cutucando, né? Meu marido, Por... quando foi prefeito, ele chamava muito. Foi uma época que tinha muita associação de moradores, que hoje, lamentavelmente, quase não tem mais É, associação de os moradores. clubes, né? Que Aqueles tinha, que clubes eram de os centros bairro. centros pró-melhoramentos, É. que estavam naqueles clubes de bairro. Não tem Ali, mais nenhum a clube. população participava, né? Tinha as associações de moradores. Me lembro que no primeiro mandato do Ezequiel, ele, quando queria fazer uma obra no bairro, obviamente, tudo que ele fez foi só com dinheiro da prefeitura, não tinha parceria na época. Ele me lembra que ele chegou em Guaxidiba, não tem nada, mas aqui precisa de ter alguma coisa. Aí conversou com a população, chamou lá no gabinete a Associação de Moradores e alguns moradores mais antigos do bairro. Claro que precisava de tudo, mas ele disse: eu tenho dinheiro para fazer, não tenho para fazer tudo. Qual é a prioridade? Uhum. Um posto de saúde, uma escola ou asfalto? Eles preferiram o posto de saúde e uma escola. Então, é Entendeu? isso. Porque é o que ele podia fazer no momento, porque fazer tudo na cidade. Eu acho que a população tem que voltar a ter as associações de moradores. É. Precisam ser ouvidas, que não estão sendo mais ouvidas. Eu espero que isso realmente aconteça. E espero que seja por intermédio da senhora também, né? Não, espero que seja intermédio de todos os políticos que serão eleitos, que aí nós Isso. vamos ter um Estado melhor, um país melhor e um município melhor. É. E eu acho que está na hora da gente acabar, porque o nosso amigo tem que Isso. tocar. Bom, eu ia dizer que a gente está chegando no nossa hora. E eu vou repetir, né? Não é repetir que eu, de fato, eu espero muito que a senhora consiga alcançar o seu objetivo, que eu acho que a população do Brasil, não vou dizer a população do Rio, do fundo do meu coração, estou falando isso com toda sinceridade. Mas lá tem, no Congresso, só nos cortando, tem muita gente boa. É, Lá são 300, são 500, agora acho que aumentou um pouquinho. 500 e muito. 500, eram 513, É. né, deputados. Então, mas assim, a população do Brasil tem muito a ganhar com a presença da senhora lá no Congresso. De verdade, estou falando isso do fundo do coração. Número 1, eu já disse aqui, eu abri o programa falando disso. Eu acho que a senhora é uma peça fundamental para que as pessoas voltem a se falar, para que os políticos voltem a conversar civilizadamente. Eu vou ser uma formiguinha lá, né? Número 2 mas ainda assim, uma formiguinha incomoda muito. Quando a gente vai no jardim, que a gente pega às vezes Sim. aquela... E Incomoda. no doce, pior ainda. Número 2, pela experiência que a senhora tem e que pode contribuir muito. E número 3, por ser aqui da nossa região. Eu acho assim que todos que querem, eles têm muito a contribuir. Né? Eu acho que vai ter uma mudança muito grande nas casas legislativas do nosso país. E eu espero que sejam pessoas que estejam, a maioria, vamos colocar assim, a maioria seja muito comprometida com a população, porque o nosso povo merece, precisa de verdade. Não é. Tem gente que diz, fica só fazendo benesse. Não, o povo precisa de ser cuidado, sim.
O nosso povo precisa de ser cuidado. Nós temos o nosso povo que precisa ser cuidado de saúde, de moradia, e meio ambiente, questão das enchentes. As pessoas estão perdendo as suas casas. Não adianta, acaba de pintar, já está enchendo novamente. Está faltando a limpeza dos rios, a limpeza dos valões. Está faltando muita coisa para o ser humano. Porque quem tem dinheiro vai lá, não quero morar aqui, mas mora ali. E quem não tem, que comprou com tanto sacrifício e tem que ficar no lugar. Então, eu peço, né, que o Congresso Nacional ele pense bastante na nossa população. Né? Sou pré-candidata, né? Agora vai acontecer as convenções, a campanha só pode você falar que é candidata mesmo depois das convenções. Das convenções. E a campanha vai começar, na realidade, 16 de agosto. Né? 16 de agosto. Então vamos lá, que a gente precisa encerrar. Infelizmente, eu acho que a gente. A gente tem papo para falar aqui até amanhã. Tem. Eu acho que a gente tem que botar graça 1, 2 e 3. 3 episódios. E aí eu vou. A senhora falou, né, do que a senhora espera do Congresso e o que a senhora aconselha aos eleitores para que a gente construa um Congresso melhor, mais ligado com... Vou deixar a senhora passar essa mensagem para o pessoal de casa. Eu falo muito para as pessoas, né? De modo geral. Porque, infelizmente, o que está no Brasil, lá no nosso Congresso, é o retrato da nossa sociedade. Qual é o retrato da nossa sociedade? Gente boa, gente maravilhosa, gente ruim e gente também que não presta. Não adianta dizer que é o político, é o retrato da nossa sociedade, né? Que está lá. Agora, eu quero pedir às pessoas que, quando for escolher um candidato, descubra quem ele é, de onde vem, o que já fez, o que pretende fazer, mas que votem conscientemente. É preciso acabar no nosso país com a troca do voto. Não adianta a gente trocar voto, porque depois o político desaparece, você nunca viu e ele não te deve nada, porque você trocou voto. Então, não troque voto, votem. Escolha o seu candidato, mas escolha conscientemente. Você vai votar porque é uma pessoa que já fez, que pretende fazer, que gosta de trabalhar. Existem uma leva enorme de pessoas que serão candidatos. Então, escolha o melhor que você acha. Muito obrigado, Graça. Mais uma vez, agradecer milhões de vezes pela sua presença, pelo seu atendimento imediato do nosso chamado. E eu vou repetir também, que eu já falei isso várias vezes, e espero muito que a senhora alcance seu objetivo. Confia no Papo fica por aqui. Essa conversa maravilhosa depende que vocês espalhem, que vocês curtam, que vocês compartilhem. E venha com a gente. Confia no Papo, muito obrigado, até a próxima.